Então, pessoal, boa tarde novamente a todos. Dando continuidade, então, nas nossas aulas do sistema nervoso, hoje a gente vai falar sobre neurônio e sinapse. Como eu falei para vocês, aí é um conteúdo que eu gosto de trabalhar, que é algo que vai nos mostra muito aí sobre as nossas ações do dia a dia, tá? E às vezes a gente consegue entender melhor o porquê daquela raiva que a gente tá naquele momento, né? Será que foi porque eu dormi pouco, né? Será que foi porque eu tomei alguma medicação? Será que eu fiz uso de alguma droga que interferiu no meu sistema nervoso? Isso a gente consegue ver aí estudando essa parte de neurônio e sinapse. Para a gente iniciar então essa aula do neurônio, né? Então o neurônio ele apresenta corpo celular, dendritos, axônio, nódulo de Hevier e bainha de mielina. Tá? A gente vai ver que alguns desses têm alguns outros nomes também, mas essas estruturas aqui são as que compõem o neurônio. Os dendritos, essa partezinha aqui, ó, onde a gente vê que parece galhos de árvores, são ramificações do corpo celular, que é essa parte aqui onde a gente vê essa outra estrutura mais escura aqui, que é o núcleo. Então esse é o corpo celular, que a gente vai ver aqui mais para baixo. E esse corpo celular vai ter essas ramificações que serão chamadas de dendritos. Qual que é a função? Captar os estímulos. Então os estímulos vão chegar de outro neurônio e serão captadas pelos dendritos do neurônio seguinte. Tá? Então, os dendritos podem ser chamados também de terminal de recepção. Saindo dos dendritos aqui, então, a gente tem a parte do corpo, que é o local dessa célula, onde a gente vai ter, então, a maioria das nossas organelas, que a gente geralmente estuda em biologia celular, e ela vai localizar-se, então, o núcleo e a maioria das outras estruturas citoplasmáticas, que são as organelas. Então, saindo aqui, né, fora os dendritos, a gente tem outra projeção aqui, citoplasmática, que vai formar, então, quem? O axônio. Tá? O axônio ele vai ser uma estrutura especializada na transmissão de impulsos nervosos. Então, imagina que isso aqui seria um fio que mandaria então o impulso nervoso, né, a parte elétrica, de um lado para o outro. E sempre será nesse sentido a propagação, né, o sentido de dendritos para o axônio, que vai ser a parte terminal. Aqui no axônio, ele também vai ter a bainha de mielina, que também são chamadas de células de Schwann, que se enrolam no axônio, que é como se fosse aquela capa dos fios de plástico que vai evitar, então, com que os estímulos elétricos saiam, né, desse axônio. Então, ele vai ser um isolante elétrico nesse neurônio. E saindo aqui, então, do axônio, junto com a bainha de mielina, tem os terminais dos axônios, que são os finais aqui, e além disso, ainda tem aqui o nódulo de Hevier, que é a ligação aqui, ó, entre uma bainha de mielina e outra. Então ela começa, termina, aí vem o nódulo de Hevier. Aí começa novamente outra bainha de mielina, até parecendo uma salsicha, né? Até chegar então aqui no terminal do axônio. Tá? Então, isso aqui é a estrutura geral, então, de um neurônio. Então, para a gente iniciar, então, eu gosto de passar esses vídeos para vocês que são mais didáticos, né, com desenhos em animações, que fica mais fácil a gente fazer o entendimento. Tá? Então, não vai aparecer na gravação, mas eu vou trocar aí para vocês, para aparecer para vocês, tá? Guardem só um momento.
Agora a gente tem que esperar um anúncio aqui. Tá, deixa eu só colocar ele aqui agora. Este é o cérebro. Estima-se que nele Vou carregar aqui para vocês. Se estiver aparecendo aí, vocês me confirmem. Eu vou desligar meu microfone aqui para não dar duplicidade no áudio para vocês, tá? contém aproximadamente 85 bilhões de neurônios. O neurônio é uma célula nervosa e é a unidade funcional primária do sistema nervoso. As estruturas que... Como está saindo o áudio aí? Tá tranquilo? Tá alto? Tá baixo? Tá baixo. Tá baixo? Pera aí. aproximadamente 85 bilhões de neurônios. O neurônio é uma célula nervosa e é a unidade funcional primária do sistema nervoso. As estruturas que se estendem ao lado esquerdo de um neurônio, que se assemelham a galhos de árvore, são chamados dendritos. Os dendritos são responsáveis por captar informações dos neurônios vizinhos através de seus receptores, para transmiti-las ao corpo celular dos neurônios. Essas informações são pequenas moléculas chamadas de neurotransmissores. Os sinais captados pelos dendritos causam mudanças elétricas em um neurônio, que são interpretados em uma área chamada de soma, ou corpo celular. O soma contém um núcleo, que contém o DNA, ou material genético da célula. O soma pega toda a informação dos dendritos e as unifica em uma área conhecida como elevação do axônio. Se o sinal vindo dos dendritos é forte o suficiente, então um sinal é enviado para a próxima parte do neurônio, que é chamado de axônio. Neste ponto, o sinal é chamado de potencial de ação. O potencial de ação viaja pelo axônio, coberto pela bainha de mielina, um material isolante que ajuda a evitar que o sinal se degrade. O último passo para o potencial de ação são os terminais axônicos, também conhecidos como botões sinápticos. Quando o sinal atinge os terminais do axônio, ele libera os neurotransmissores, que irão se comunicar com os dendritos no próximo neurônio. Assim, o mesmo processo se repetirá com o próximo neurônio. Obrigado por assistir. Compartilha o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino para que você possa receber. Nem precisa mais terminar a aula, né? Já explicou tudo. Mas é legal essas apresentações, né? Então a gente vai vendo, como eu não consigo fazer essas apresentações desenhadas aí, então a gente utiliza já os vídeos prontos, né? E a partir desses vídeos aí a gente vai dando continuidade, então, nos nossos slides. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, aquilo que eu tinha explicado aqui foi passado novamente aí no vídeo e vocês viram que parece ser muita coisa para ser passado durante todo esse neurônio, né? Para a gente conseguir, por exemplo, ó, quero levantar minha mão. Nossa, passou muito rápido essa informação, passou neurotransmissores, sinapses durante bilhões de neurônios e eu consegui levantar a mão e abaixar a mão, falar, né? Então, a gente vê que isso é muito rápido, né? Então,
é lógico, aqui a gente vai ver, parece que é algo que é bem lento, mas é muito rápido. Então você pensou, você fez. Então os neurônios, eles podem ser diferenciados como sensoriais, como neurônios de associação e como neurônios motores. Qual a diferença? Os sensoriais eles vão receber impulsos diretamente ou de receptores e vão transmitir aos centros de associação e coordenação nervosa, que serão esses outros aqui, o de associação. Eles vão receber os impulsos dos sensoriais e vão transmitir eles aos motores. E os motores vão transmitir os impulsos sob forma de ordem aos órgãos efetuadores. Então, por exemplo, meu órgão efetuador de levantar a mão aqui vai ser a mão, né? Então, tudo isso aí passou agora dos sensoriais para a associação, para os motores, para eu conseguir levantar a mão. Então, a gente vai tendo aí a participação de todos esses neurônios ao longo de todo o nosso sistema nervoso central e periférico para a gente conseguir, então, efetuar os movimentos. Aqui nessa parte do neurônio, a gente vai ver, então, as diferenciações deles aqui, conforme o local que eles estão. O neurônio ele vai ser a unidade funcional do sistema nervoso, então ele vai ser a célula que vai dar toda essa função. Tem em torno aí de 100 bilhões de neurônios, tá? A gente coloca em torno, porque pode ser que vocês vão procurar e vão achar em torno de 85, 90, 95, né? E relacionado principalmente aí em pessoas que, por exemplo, são pessoas alcoólatras, pode diminuir essa quantidade aqui também, tá? Por destruição dos neurônios. Eles vão ter morfologia variada, dependendo da sua localização, e os domínios subcelulares com funções distintas. Então, como a gente viu, a gente vai ter os dendritos, que vai receber informação, vai ter o corpo celular que vai fazer com que essa informação seja passada para frente, e vai ter o axônio que vai passar essa informação para o outro neurônio. Tá? Aqui a gente vê então, aqui é uma célula, um neurônio em forma piramidal do córtex cerebral. Aqui é a do cerebelo. Aqui é o neurônio da parte óptica. Então a gente vê que vai mudando aí a parte de... por exemplo, aqui tem o corpo celular. E aí a gente tem os dendritos de forma diferenciada de um neurônio para o outro. Tá? Então a gente vê que os dendritos vão mudando. Aqui já é um neurônio da hipófise. Esse outro aqui é um neurônio motor da medula espinhal. Aqui a gente já vê um neurônio central do sistema nervoso autônomo, ligando aqui a um neurônio ganglionar do sistema nervoso autônomo. Tá? Então a gente vê aí que tem diferenciações, porém a estrutura básica deles é dessa forma que a gente viu aqui no anterior. Tá? Eles podem ser divididos também, né, dependendo da sua localização, como unipolar, onde o corpo celular ele não terá então essas ramificações dos dendritos. O bipolar, que o corpo celular ele vai ficar no meio então da bainha de mielina, vai sair então, né, o axônio, e no meio da bainha de mielina vai ter o corpo celular, ou também chamado de soma. Tem o pseudo unipolar, onde o corpo celular ele vai estar fora dos dendritos e do axônio aqui, né? Ele tem uma projeção para fora. E tem o multipolar, aí onde vai ter essas várias quantidades de dendritos ligados à soma ou corpo celular, que vai ser esse que a gente mostrou lá no início, tá? Que é o multipolar. Dando continuidade, então aqui, ó, esse bipolar, que vai ter então a região que recebe e que passa, né? O multipolar é onde vai ter essa grande quantidade de dendritos, e o pseudo unipolar é onde o corpo celular ele vai estar para fora do axônio.
Aqui é uma imagem microscópica de um neurônio, tá? Então, aqui está feita uma coloração, obviamente, por isso que ele está nessa cor roxa, tá? E aqui a gente vê o núcleo com o nucleolo e essas outras estruturas aqui ao redor que não dá para identificar, são organelas aí, possivelmente aqui, várias dessas colorações aqui é parte de retículo endoplasmático rugoso e mitocôndrias, tá? A gente vai ver o porquê que eu estou falando de complexo de retículo endoplasmático rugoso e mitocôndria, tá? Antes da gente dar continuidade aqui, como está para vocês aí a citologia para vocês? Se eu falar uma organela aqui, vocês sabem me informar qual que é a função dela? Sabem? Mais ou menos, eu lembro das organelas, agora as funções. As funções, sabem falar pelo menos algumas organelas? Mitocôndria atua na respiração celular, os ribossomos na produção da proteína. Isso mesmo. Tá, então vou dar aula como se vocês tivessem pelo menos essa base aí que você me informou agora, tá? Se tiver alguém que fala, professor, me fala então aí qual que é a função desse direitinho aí que eu volto, sem problema nenhum, tá? Então, o corpo celular, que vai ser aqui onde a gente vai encontrar o núcleo, ele é chamado de soma também o pericárdio, região receptora integradora dos estímulos, então ele que vai receber, vai integralizar aqui, porque ele que vai ter o DNA e ele que vai passar isso para frente. Contém um núcleo grande, esférico, eucromático, ou seja, né, ele vai ser um núcleo de uma célula eucarionte, onde ele vai ser envolvido aqui, né, por uma membrana, e esse cromático aqui porque ele vai ter essa coloração mais escura, né, dentro do núcleo, e essa coloração vai ser devido também a algumas proteínas que são produzidas dentro desse corpo celular, tá? Então, cromático aqui, ele vem de cor, e essa cor é produzida aí através dessas proteínas que são produzidas, tá? Então, é uma coloração verdadeira que existe. Vai ter um nucleolo bastante visível, que é esse outro pontinho mais escuro que a gente vê dentro do núcleo, tá? E no citoplasma vai ter numerosos ribossomos livres e também aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, e eles vão produzir, então, a substância de Nis e síntese proteica. O que é essa substância de Nis aí? São essas proteínas com colorações que tem esse nome de substância de Nis, em homenagem então ao neurólogo Franz Nis, que fez essa primeira descoberta, tá? Só que essas substâncias de Nis fazem parte da síntese proteica dos neurônios. Além disso, vai ter complexo de Golgi desenvolvido, muitas mitocôndrias, vários lisossomos e também vai ter o retículo endoplasmático liso. Alguém sabe me informar por que está escrito aqui muitas mitocôndrias? Porque a mitocôndria é responsável pela produção de energia da célula e o neurônio é a célula que mais produz energia. Isso mesmo, tá? Muito obrigado. Beatriz que falou, né? Obrigado, Beatriz. Então, isso. Como eu falei da citologia, né? Então, a gente vai agora entender o porquê que a gente vai estudando a citologia, né? Então, as mitocôndrias, elas participam do processo de respiração celular, e nesse processo de respiração celular tem uma... Eu ia falar organela. Não, é uma molécula. Desculpa. É uma molécula, e essa molécula é chamada de ATP, que é a molécula energética aí de todos os organismos vivos. Então, sem o ATP, a gente não consegue realizar as nossas ações, tá? Então, a gente vai ver que, como a Beatriz falou, os neurônios eles vão precisar de muita energia para conseguir produzir, então, todas essas partes de recepção e propagação dos estímulos nervosos.
Aí a outra coisa que vai precisar muito aqui são os numerosos ribossomos, que alguém já falou, não lembro quem foi, que os ribossomos são as organelas responsáveis pela produção de proteína, tá? E aí a gente vai ver que várias proteínas são formadas e já são utilizadas dentro da própria célula, tá? Além disso também vai ter os lisossomos. Quem lembra dos lisossomos? Eles fazem a digestão celular, né? Digestão celular, porque a gente vai ver mais para frente que os neurônios eles também vão ter algumas células especializadas na defesa, e além disso vai ter algumas cápsulas, né, de proteínas formadas que vão ser utilizadas, e aí a célula vai precisar fazer a digestão disso, tá? Eu sempre, quando falo lisossomo, uso aquelas piadas besta de professor de biologia, né? Com dinheiro, ricossomos, sem dinheiro, lisossomos, né? Mas não tem nada a ver com a história, mas eu sempre utilizo isso aí quando eu estou dando citologia. E aí tem o retículo endoplasmático liso também, porque o retículo endoplasmático liso ele vai ajudar no transporte, então, dessas proteínas, e ele também é responsável pela função de produção de lipídios, tá? E os lipídios eles também serão utilizados aí dentro do neurônio. Parece que passou 2 vezes. Dentro do neurônio também, ele vai ser composto por citoesqueleto, do mesmo jeito que vocês já viram na citologia. Esses citoesqueletos eles vão ser formados por microtúbulos e os microfilamentos de actina, tá? Além disso, a gente nos neurônios vai ter então, acrescentando aqui, os neurofilamentos, que são os filamentos intermediários. Então, os microtúbulos aqui geralmente são moléculas de tubulinas, tubulinas alfa e betas, que fazem forma de espiral. E essas aqui, as moléculas de actina, elas ficam torcidas, formando os microfilamentos. E isso que vai dar sustentação, então, para as organelas ficarem dispostas dentro do neurônio. E também para ele dar sustentação a essa célula, tá? Aqui a gente vê, então, por exemplo, aqui são células da glia, que a gente vai ver mais para frente, que são as células da glia. Aqui a gente tem, então, os neurotransmissores chegando aqui para formar a sinapse. Aqui a gente vê, então, a produção de proteínas, que a gente falou lá da eucromatina, né, que é as substâncias de início. Por isso que dá essa coloração aqui. E a sinapse ela vai acontecendo aí em vários pontos, então, do neurônio, tá? Aqui a gente vê, então, esses microtúbulos que vão dando essa sustentação para formar, então, essa estrutura do neurônio. Nos dendritos, vai ser a recepção do estímulo, como a gente já falou. Vai estar ligado, então, ao corpo celular, também chamado de soma, e vai ter muitas ramificações. E essas ramificações vão ter extremidades afiladas, e vai ter mesmo a composição citoplasmática do soma, mas não vai ter complexo de Golgi, tá? Quem lembra o complexo de Golgi, o que ele vai fazer na célula? Ele modifica e armazena as proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso. Isso mesmo. E aí a gente vê... Muito obrigado. Não consegui ver quem falou aqui, mas obrigado. Então, o complexo de Golgi ele vai servir, eu sempre faço a associação dele como o correio, né? A única diferença é que o correio atrasa na entrega, o complexo de Golgi não faz esse atraso, né? Mas o complexo de Golgi ele recebe as proteínas formadas ali pelos ribossomos, que poderão ou não estar aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. E nos dendritos não terão
o complexo de Golgi, porque a maioria dessas proteínas formadas, elas irão em direção ao axônio, tá? Então, por isso que elas vão ficar mais restritas ao corpo celular. Então, vão ter também muitas mitocôndrias, porque a gente vai ver que vai precisar de muita ATP. Formam também esses espinhos dendríticos aí, que são as espículas ou gemas, que são essas pontinhas mais finas. Vão formar protusões aí na membrana dos dendritos. Os microfilamentos de actina vão formar essas mudanças morfológicas e também vão auxiliar aí nessas pontinhas aqui e nos números dos espinhos. E eles vão fazer com que também vá aumentar a superfície de contato com outros neurônios para formar a sinapse. Então, quanto mais espinhos dendríticos tiver, a gente viu naquela imagem anterior que é formado a sinapse em vários pontos, então, dos dendritos, tá? Aqui é uma parte de micrografia, né, de um neurônio, esse aqui também. Então, no desenho ele fica bem mais bonito do que na parte de micrografia, mas é uma projeção, então, aí, desses neurônios. Na parte do axônio, então, ele vai servir para condução e transmissão da informação para outra célula, que vai ser a chamada da sinapse, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Se origina do corpo celular, no cone de implantação, que a gente viu aqui no início do axônio. Mantém o calibre em sua extensão, ou seja, quando ele inicia que ele vai no mesmo calibre até o final. Podem ter ramificações em ângulo reto, ramos colaterais, então a gente vê aqui que eles podem ter ramos também. Quanto maior o diâmetro, maior a velocidade de condução. E a arborização terminal aqui é chamado de telodentro, né? Que são as ramificações finais que vão estar ligados então com os dendritos dos outros neurônios. O axoplasma, que vai ser, a gente já conhece muito por citoplasma, né? Que é o citoplasma que está dentro do axônio. Então, eles terão muitas mitocôndrias, retículo endoplasmático liso, vai ser rico em neurofibrilas, que vai dar essa sustentação então aí para esse canal que vai ficar. Vai ter também os microtúbulos e não tem retículo endoplasmático rugoso e ribossomos, porque todas essas proteínas serão formadas aqui no corpo celular. Então a gente vê aqui o núcleo, o retículo endoplasmático rugoso, ele vai fazer as produções, aí, a síntese de proteína. Eles vão vir aqui, passar pelo complexo de Golgi, onde vai ter a face de recebimento, eles vão receber, vai transformar. Essa transformação pode ser a transformação de uma proteína, por exemplo, para uma enzima. E essa enzima ela vai ser, então, encapsulada e vai ser mandada aqui para a parte do axônio. Tá? E aí a gente vê, então, por exemplo, aqui a cinesina, que é uma das produções aqui do corpo celular. Essa cinesina ela vai passar por toda essa parte do microtúbulo aqui, em direção, então, ao final do axônio, onde vai ocorrer a neurotransmissão, e parte dela também retorna para continuar, então, essa transmissão dos impulsos nervosos, tá? E aí tem a outra parte aqui que vai geralmente retornar, né, em direção ao corpo celular, que é a dineína, que também é uma das produções do corpo celular, tá? Então, é tudo em relação à lógica, né? Então, conforme vou produzindo, vai tendo as outras organelas em sequência que vai fazendo o recebimento para passar isso. E parece que isso aqui é muito lento, né? E ocorre a todo momento no nosso corpo. Então, por exemplo, eu estou vendo o Everton passando a mão na cabeça, né? Então, o organismo dele ele já passou várias sinapses entre todos os neurônios dele. Agora a Beatriz está sorrindo, né? Então, imagina o tanto de neurotransmissores que já não passaram
pelo neurônio, né? Para vocês fazerem essas funções aí. E aí a gente olhando aqui parece que é algo bastante lento, tá? Eu vou falar para vocês aqui das mitocôndrias agorinha, quando a gente lembrar então das funções da membrana plasmática, tá? Quem estava relembrando aí, alguém lembra qual era a principal função da membrana plasmática quando vocês estudaram? É questão de permitir a entrada e saída da célula, Isso de mesmo, componentes da célula. isso mesmo. Obrigado, Everton. É a chamada permeabilidade seletiva, né? Então, ele permite o que entra e o que sai da célula. E a gente sabe que dentro da permeabilidade seletiva tem o transporte ativo e o transporte passivo. O transporte passivo, ele não precisa utilizar energia, o transporte ativo necessita, tá? E a gente vai ver que a membrana plasmática aqui do neurônio, ele vai necessitar então fazer transporte ativo, tá? Por isso que a gente tem muitas mitocôndrias dos nossos neurônios, porque eles vão fazer a respiração celular, consequentemente vão liberar o ATP, que vai participar então do transporte ativo. Não sei se vocês lembram, mas no transporte ativo é conhecido também por bomba de sódio e potássio, tá? Então, o sódio e o potássio, eles não seguem o gradiente de concentração, ou seja, eles não passam da onde tem mais para onde tem menos, e consequentemente a célula vai precisar gastar a energia, que é o ATP, para fazer com que essas, ia falar molécula, não é, agora é íon, né? São os átomos positivos, com que esses íons eles adentrem ou saem da célula sem necessidade de seguir um gradiente de concentração, tá? Então a gente vai vendo aí que tudo vai se ligando quando a gente vai estudando o nosso funcionamento, né, do nosso organismo. Então, como a gente viu lá, então tem um transporte anterógrado, que é do corpo celular para o axônio, e vai ser mais rápido, que vai utilizar para translocação de organelas, vesículas, macromoléculas e enzimas, como a gente viu. E tem o outro transporte que vai retornar, que é o retógrado, que é da terminação do axônio para o corpo, que vai ser blocos para construção de proteínas, blocos para neurofilamentos, subunidades de microtúbulos, enzimas solúveis, materiais captados por endocitose, que aí vai envolver os lisossomos, né? E também pode ter vírus e toxinas, caso as pessoas, né, se contaminem com, por exemplo, alguma doença viral que possa afetar o sistema nervoso, tá? E toxinas também pode entrar em drogas, tá? Então, geralmente, as pessoas quando ingerem drogas, né? Então, essas drogas elas vão parar aqui também nos neurônios. Aí a gente viu lá na cinesina, que vai estar ligada ao transporte anterógrado, que vai vir do corpo celular por axônio, e a dineína, que vai ser ao contrário, que vai ser do axônio. Só um pouquinho que meu celular está tocando. Deixa eu recusar a chamada. Só um pouquinho, gente. O ao vivo sempre acontece essas coisas, né? Tá, voltei. E aí a gente tem aqui os neurônios. Então, eles vão ser essas células excitáveis, vão sofrer mudanças rápidas nos seus potenciais elétricos e gerar esses potenciais de ação através dessa produção de cinesina e dineína. Vai ter o cone de implantação aqui, que vai ser a zona de disparo, e eles vão ser especializadas na comunicação intracelular, que vai ser através das sinapses. E a gente vai ver aqui, ó, que quando chega o axônio de um neurônio, ele não estará encostado, né, de forma citoplasmática no dendrito do outro neurônio, tá? Então ele vai formar aqui uma fenda sináptica, que vai ser um espaço onde vai ser passado os neurotransmissores de um neurônio para o outro. Aqui então a gente vê a região de recepção, vai passar
pelo axônio, que vai ser a região de condução, e aí ele vai vir aqui para a região efetuadora, né, que pode ser outro neurônio, conforme vai passando, ou pode ser também o que a gente vai ver mais para frente, o sistema muscular aí. Então pode ser o sistema muscular. Então, por exemplo, como eu estou falando, eu estou mexendo o músculo da boca e está passando a todo momento aqui os impulsos nervosos. Tá? E a gente vai ter então essa ligação de neurônio com a célula muscular, com célula glandular, para tudo isso acontecer. Aí quando a gente vê essa parte de estímulo, como eu falei para vocês da membrana plasmática, então a gente vê aqui várias partes positivas, né? E essas partes positivas aí, elas são potenciais elétricos, que é muito parecido com a fiação elétrica, tá? E esses impulsos elétricos que são passados são através, então, de elétrons que são excitados e passando de um local para o outro, do mesmo jeito que acontece na fiação, tá? E para ocorrer toda essa parte de impulso elétrico, né, que está na parte mais relacionada à física, não para química. Aí, para ajudar tudo isso, a gente tem os íons de sódio e potássio que vão ficar entrando e saindo da célula, através, então, do uso do ATP, para fazer toda essa condução elétrica. Tá? Então, ó, tá vendo aqui? Tá tudo positivo, e isso aqui só vai ocorrer lá nos nódulos de Heavier, que é onde a bainha de mielina acaba. Tá? Então, durante a bainha de mielina não vai ter essa saída e entrada de sódio e potássio, é só naqueles nódulos de Heavier. Tá? Então, a despolarização da membrana provocando o impulso nervoso. Então, em alguns locais a gente vai ter 3 íons de sódio saindo e 2 íons de potássio entrando, e outros lugares a gente vai ter ao contrário, tá? Mas do mesmo jeito vai ser usado o ATP para fazer esse deslocamento aqui de sódio e potássio, para fazer essa despolarização dos neurônios, tá? E aí por isso que a gente vê que a gente precisa descansar, a gente precisa dormir para a gente repor as nossas energias, porque enquanto a gente está acordado, o tempo inteiro a gente está gastando ATP, mesmo que a gente só esteja pensando, tá? Então, tem alguém querendo falar comigo aqui a qualquer momento, né? Deve ser a Vivo ou a Claro, mas não quero falar com eles agora porque eu estou em aula, né? Então, dando sequência, aqui a gente vê então, tá vendo todas essas aberturas aqui, ó, são as proteínas de membrana que estão lá na membrana plasmática. Então, vocês já devem ter estudado isso também, que a membrana plasmática ela é composta por uma bicamada de fosfolipídios e proteínas que são integrais e periféricas, né? Então, essas proteínas aqui, elas são integrais, e através dela que vai fazer a passagem do sódio e do potássio para fazer essa despolarização do axônio, tá? Então, por exemplo, aqui a gente vê que nesse sentido do axônio, conforme vai passando o estímulo nervoso, o sódio ele entra para dentro da membrana plasmática. Jesus amado. Eu estou usando o celular também para olhar vocês. E eu não consigo nem... Deixa eu colocar ele no silencioso aqui, mas de qualquer forma ele irrita. Então vamos lá. E aí, nesse caso aqui, a gente vai ter o sódio, conforme ele entra, o potássio ele sai, tá? E aí, mais para o finalzinho do axônio, a gente vai ter o contrário. Então, vai ter o potássio entrando e o sódio saindo, tá? Então, são locais onde a gente vai ter, então, essa parte de despolarização dos impulsos nervosos. O axônio é a bainha de mielina aqui, então, né? Vai ser o isolante elétrico, rápida condução de potencial de ação, composta por lipídios. Ó, lipídios. Então, a gente viu que vai durante o axônio, eu falei que não vai ter retículo endoplasmático rugoso, mas vai ter o retículo endoplasmático liso. E o liso, ele faz produção de lipídios. E esses lipídios, eles são utilizados aqui também
para a formação, então, da bainha de mielina, que são outras células que se enrolam ali para formar essa bainha de mielina, as células de Schwann. Vai ter também alta concentração de colesterol e fosfolipídios. E os nódulos de Revier, que são membranas ricas em canais de sódio, dependentes da voltagem, para fazer essa condução saltatória aí do sódio e do potássio, né, com a utilização do ATP. Então, só aquela parte lá que a gente viu que estava no axônio, né? Então, como eu falei para vocês, ela só vai acontecer, então, nos nódulos de Revier, porque nessa parte aqui eles não farão troca, né, com a parte externa do sódio e do potássio, tá? Então, eles serão as capas dos fios, né, que vão fazer, então, com que as conduções elétricas não se dispersem. A gente já falou então sobre a estrutura do neurônio, agora a gente vai falar sobre a sinapse, que é a transmissão desse impulso nervoso de um neurônio para o outro, ou também de um neurônio para a célula muscular, ou de um neurônio para uma célula glandular, que vai ser essa passagem então de neurotransmissores. A sinapse, ela é a junção especializada onde tem um terminal axônico, que vai contactar com um outro neurônio ou com a célula efetora. E aí esses tipos de sinapse podem ser químicas ou elétricas, tá? Na verdade, vão utilizar as duas. Nas sinapses químicas, então tem a transmissão do impulso, que é mediada pela liberação dos neurotransmissores. Opa, cliquei sem querer. Vai ser o que vai ocorrer a maioria das sinapses, então, através desses neurotransmissores, só que esses neurotransmissores, eles só existirão através das sinapses elétricas, tá? Então, se não tiver a sinapse elétrica, não vai ter a sinapse química, que são os neurotransmissores. Esses neurotransmissores, então, são moléculas liberadas que entram em contato com moléculas receptoras, induzindo, então, uma resposta. Vocês já ouviram falar nesses neurotransmissores? Sim. Alguém sabe citar o nome de algum? São vários, né? Tem descritos aí mais de 100. Eu não sei o nome de todos não, tá? É muito. Então, alguém ia falar um nome aí? Não? Então, mas certeza que vocês já escutaram. Dopamina, acetilcolina, epinefrina, serotonina, isso mesmo, tá? Então, são neurotransmissores que vão ser utilizados, então, né? Esses neurotransmissores, eles, como eu falei, tem em torno de uns... Vocês forem procurar os neurotransmissores, vocês vão achar uns 100 por aí. Então, eles que vão estar ligados, então, né, nessas partes nossas psicológicas, tá? Então, por exemplo, quando eu durmo bem, quando eu durmo mal, né? Então, isso vai influenciar aí nos nossos neurotransmissores relacionados, então, ao nosso sono. Então, quando eu passo raiva, ou quando eu não passo raiva, né? Quando eu estou feliz ou quando eu estou triste, vai afetar muito nessa quantidade de neurotransmissores. E outra coisa também que vai afetar nessa quantidade de neurotransmissores são as drogas que a gente ingere, tanto na parte de medicação, né, quanto nas nossas drogas ilícitas também, aí, que o pessoal usa, que fica alegre porque usa uma bebida alcoólica ou usa um outro tipo de droga, como maconha, eu nem sei os nomes das drogas, né? Mas cocaína, né? E tem vários outros tipos aí, então... isso aí eles também vai estimular, então, na liberação ou não desses neurotransmissores, tá? O que acontece, então, por exemplo, tem muita gente que fica muito feliz no uso dessas drogas, por exemplo, né? Será que o organismo deles estão liberando essa grande quantidade de neurotransmissores para eles ficarem felizes, né? E na verdade não, né? São as substâncias, por exemplo, lá da cannabis,
que é muito parecida com os neurotransmissores que são produzidos no corpo celular e engana a célula nervosa, tá? Então ela é enganada. E o que acontece quando a pessoa ela se torna viciada, por exemplo, em um certo tipo de droga? Porque conforme o nosso corpo vai entendendo que parece que tem muito neurotransmissor lá, a célula vai deixando de produzir. Isso é para tudo que tem no nosso organismo, tá? Então, se a gente está injetando isso de forma artificial, nosso organismo vai entender que aquilo já está normal no nosso corpo e não precisa produzir mais, tá? E aí quando a pessoa, por exemplo, ela é viciada em beber bebida alcoólica, quando ela para de beber a bebida alcoólica, o organismo dela vai necessitar desses neurotransmissores que, consequentemente, não diminuiu-se as respostas aí, né, de produção. E aí a pessoa ela vai precisar beber mais, né? Então, é nisso que ocorre, então, essa grande quantidade de pessoas que acabam se tornando, né, dependentes químicos dessas substâncias. Eu vou colocar aqui para vocês, né, essa parte dos neurotransmissores, que é um outro videozinho curto também, eu acho que dá 3 minutos, tá? Pra gente dar uma descontraída, então. Só o professor fala, né, com esses slides aí pra gente dar uma descontraída. Só aguarda aí que, novamente, eu vou esperar meu computador abrir aqui a página. Eu estou conseguindo ver o Everton. Você só me dá um ok se o áudio estiver tudo ok, tá? Que eu vou desligar meu microfone aqui. Já falamos aqui que o corpo usa diferentes mensageiros químicos, tais como os hormônios, para realizar a comunicação entre suas diferentes partes. Hoje vamos falar sobre outros mensageiros, os neurotransmissores. As principais diferenças entre os mensageiros químicos são onde eles são produzidos e por onde circulam no corpo. Hormônios são produzidos principalmente pelas glândulas, enquanto neurotransmissores são produzidos nos neurônios. Além disso, enquanto hormônios percorrem distâncias maiores no corpo pela corrente sanguínea, neurotransmissores percorrem distâncias curtas e permitem que neurônios se comuniquem. Os neurônios se comunicam sem se encostar. Entre eles, sempre existe um pequeno espaço conhecido como sinapse. A maior parte das sinapses no sistema nervoso são sinapses químicas. Nelas, quando o sinal elétrico passando por um neurônio atinge o terminal pré-sináptico, um ou mais neurotransmissores podem ser liberados na sinapse. A partir daí, existem receptores pós-sinápticos no outro neurônio, com os quais os neurotransmissores se ligam. Chamamos esse processo todo de transmissão sináptica. A partir dessa transmissão, uma série de outras reações ocorrem até que um novo sinal elétrico seja gerado no neurônio seguinte e então o ciclo se repete até que o impulso elétrico chegue onde deveria. Conhecemos atualmente mais de 100 neurotransmissores e alguns dos mais conhecidos são a acetilcolina, a dopamina, a epinefrina, o glutamato, o GABA e a serotonina. Muitas drogas impactam o sistema nervoso, alterando a atividade desses neurotransmissores de várias formas. As drogas podem afetar a produção, o armazenamento, a liberação ou a desativação de neurotransmissores. Também podem bloquear os receptores ou conseguir se ligar a eles por serem parecidos com os neurotransmissores. Esse é o caso do THC presente na maconha.
Ele consegue se ligar aos receptores canabinoides do nosso cérebro por possuir uma estrutura química parecida o suficiente com a de neurotransmissores como a anandamida, uma espécie de maconha que todo mundo produz naturalmente. Problemas relacionados aos neurotransmissores podem resultar em cansaço, insônia, ganho de peso, ansiedade, prejuízos cognitivos e muitas outras coisas. Por exemplo, muitos pesquisadores acreditam que a dopamina possui um papel importante na esquizofrenia. Tanto que quando alguém com esse diagnóstico consome medicamentos antipsicóticos que bloqueiam receptores de dopamina, sintomas como alucinações tendem a diminuir. Outra situação problemática é a encontrada no botulismo alimentar. Essa doença neuroparalítica ocorre quando alguém consome alimentos conservados de forma inadequada e contaminados. Isso pode ocorrer em conservas vegetais, tais como palmito e picles, além de produtos cárneos cozidos e pescados. Nessa doença, a bactéria Clostridium botulinum produz uma toxina que ataca certas proteínas importantes para que ocorra a liberação de neurotransmissores na sinapse. Uma consequência disso é que a liberação de neurotransmissores é dificultada e a pessoa pode ficar paralisada. Apesar de hoje em dia conhecermos a importância dos neurotransmissores, a verdade é que ainda não entendemos muito bem várias coisas sobre como os neurotransmissores funcionam e impactam as nossas mentes e comportamentos. Ainda temos muito que aprender. E aí, gostou do vídeo? Se gosta do nosso conteúdo e quer... Legal, né? Do jeito que ele faz a... Opa. Legal, né, pessoal? Do jeito que ele faz a animação, né? Faz os desenhos. Eu não tenho toda essa agilidade para desenhar que ele faz aí. Mas eu gosto dos vídeos dele. E a gente tem um outro aspecto, né? Porque a gente vai vendo aqui os desenhos, essas imagens retiradas da internet. E aí quando a gente vê esse desenho que é bem mais simples, parece que isso melhora o nosso cérebro aí para o entendimento. Vocês querem dar uma pausa de 5 minutos para tomar uma água e ir no banheiro? Querem? Então tá. Agora são 14h31, 14h36 eu retomo então. Tá? Ô, professor, tem uns 10 minutinhos aí. 10 minutos? Tá. 10 minutos. Mas que nem eu falei pra vocês, vai ficar 10 minutinhos, mas aí quem for assistir depois da aula, eu não corto os vídeos, tá? Vai ficar 10 minutinhos, aí é só pular lá no YouTube. Tá bom. Tá? 10 minutos. Obrigada. Então, 2h41 eu retorno.
Voltaram? Beatriz voltou. A Beatriz pediu 10 minutos, voltou. Eu vou começar já. Vamos iniciar então, tá, Só pessoal? para dar tempo de passar o café. Então, né? Pra ativar nossos neurotransmissores, né? Quem falou que a gente não é drogado, né? Ai, eu também, eu viciei no café e às vezes minha cabeça dói. Depois que eu tomo café, a cabeça para de doer. Então, a gente acaba viciando aí, não tem jeito. Então, retomando aqui pra encerrar, né, nossa aula. Ainda tem mais 60 slides pra gente ver. Ah, cara de susto. Cara de susto. Não é 60 não, tem só metade, 15, mas os outros são mais rápidos. Então, como a gente viu aí, possui uma fenda, né, entre um neurônio e o outro, chamada de fenda sináptica, e aí ela vai estar dentro, né, de uma membrana pré-sináptica, que vai estar no axônio de um neurônio, e vai ter a membrana pós-sináptica, que vai estar, então, nos dendritos do outro neurônio. Ou, né, vai estar no órgão, né, que vai estar realizando o movimento de toda essa sinapse. A sinapse ela pode ser dividida em excitatórias, que vão provocar a despolarização da membrana pós-sináptica, com a passagem então dos sódios, e as sinapses inibitórias, que vai ter a hiperpolarização da membrana pós-sináptica, que vai ser também com a passagem do sódio, aí nesse caso, para fora da membrana. Travou. Agora foi. Então, como a gente estava falando aí dos neurotransmissores, e essas gracinhas aqui, que às vezes elas somem, né, do nosso cérebro e nos provocam, então, as crises de ansiedade, crises de tristeza ou crises de alegria, né? Então, a gente viu que juntamente elas com os nossos hormônios, que vai estar um pouquinho mais para frente, a gente vai falar sobre eles, né? Depois que a gente terminar com o sistema nervoso. A gente vai falar dos hormônios também, mas juntamente com eles, então, eles que vão fazer todas essas causas no nosso organismo aí de tristeza, alegria, crises de ansiedade, síndromes do pânico, aí vão estar tudo ligado, então, com esses neurotransmissores. Aí, como a gente viu aqui, a acetilcolina, a gente vê aqui as funções, então, né, de cada um desses. A noradrenalina, a gente já havia falado também, né, que eles também estão ligados, então, com o nosso sistema autônomo, e geralmente quando tem, então, por exemplo, está ligado a um neurotransmissor, por exemplo, para o nosso pulmão, né, ele recebeu o oxigênio, vai ter um também que vai fazer com que ele murche para empurrar o ar para fora, né? Então a gente vai ter sempre, eu esqueci o nome que fala agora, sistema antagônico, né? Que é o contrário do outro. Então a gente vai ter aqui esses neurotransmissores que a gente viu aí, que a noradrenalina, com a acetilcolina, ela vai estar ligada então nesse sistema antagônico. Aí tem o ácido glutâmico, o ácido iminobutírico, a dopamina, a serotonina, a glicinas, as endorfinas, as cefalinas e vários outros transmissores, né? E a gente vê aqui que, por exemplo, a endorfina e as encefalinas são analgésicos que vão inibir a transmissão da dor. Então, por exemplo, né, outra também que pode fazer essa parte de analgésico aí, inibir a dor, é a serotonina. Hoje eu estava vendo um vídeo, né, no TikTok, e um cara, ele estava andando de moto, e aí ele caiu, saiu arrastando assim, por um tempão, levantou, deu 3 pulinhos e saiu andando, né?
E aí a gente que é viciado em assistir, em ver os comentários, né? E o pessoal falando, coitado dele quando o sangue esfriar, né? Então a adrenalina sobe ali no corpo, inibe, faz aquela sensação analgésica na hora e de repente parou de fazer essa transmissão aqui. O que que acontece? Começa a dor, né? E aí para você tomar um banho, derrubar água num ferimento, Jesus amado, né? Vem a dor no momento, na hora que a gente não aguenta, né? Então, a gente vê que vários desses neurotransmissores, eles vão provocando as nossas sensações psicológicas aí durante o nosso dia a dia. Alguém comentou? Alguém levantou a mão? Beatriz? Fui eu. Eu fiquei curiosa para saber como que acontece o processo até a inibição ou a produção maior do neurotransmissor. Produção exacerbada de um neurotransmissor. O que estimula isso? O que estimula, né? Então, aí vai entrar dentro do... como eu vou falar para vocês, né? A gente passa da parte biológica e passa para a parte psíquica, né? Então, as emoções que vão entrar nesse sistema, né? E aí, geralmente, né? Depois que vocês formarem, talvez vocês vão conseguir informar melhor que eu sobre as emoções, né? Então, estranhamente, né? Essas emoções, elas são diferenciadas de uma pessoa para outra, né? Então, por exemplo, tem alguns físicos que consequentemente vai nos auxiliar então nessa liberação desses neurotransmissores. Então, por exemplo, você vai dormir 8 horas por dia, vai acordar, fazer aquele alongamento, um exercício físico, uma caminhada. Então, isso aí, ele vai estar ligado na produção desses neurotransmissores, né? Aí a parte psíquica nossa aí, né, ela vai diminuir isso quando a gente não dorme bem, quando a gente não faz exercício físico, quando a gente não tem, por exemplo, aquele amor, né, nem que seja o platônico, né, aquele amor de filho para a mãe, não só aquele amor de paixão, né, o crush, né, que fala. Então, essas sensações aí, elas vão fazendo com que a gente libere uma quantidade maior ou não dos neurotransmissores, tá? Então tem a parte física, né, que a gente sabe que a gente pode controlar fazendo o aumento, então, desses neurotransmissores juntamente com os nossos hormônios. Então, também são liberados, além dos neurotransmissores, os hormônios. Eu não vou ainda entrar muito nos hormônios, porque a gente ainda vai ver isso, mas tem as partes físicas, como eu falei pra vocês, né? Mas assim, é muito fácil eu falar pra você. Você tá triste, tá faltando estímulo de neurotransmissores pra você. Durma 8 horas, acorde cedo, vai fazer uma caminhada. Mas geralmente, por exemplo, a pessoa que ela já tá em um estímulo de tristeza maior, que a gente chama de depressão, ela não sente essa vontade, e se ela vai caminhar, a vontade dela é de cair no asfalto, deitar e ficar deitada, né? Então é muito difícil aí a gente só falar, eu sei que você tá com causas de depressão por motivos de bases biológicas, né? Então a gente sabe que os neurotransmissores faz parte da base biológica e química que precisa ser liberado. Agora, você falar para a pessoa, você tem que fazer isso, aquilo, e a pessoa chegar a fazer, aí muda um pouquinho, né? Então, não sei se eu cheguei a responder a sua pergunta, né? Mas aí, como eu falei pra vocês, por exemplo, eu sou uma pessoa que às vezes eu consigo me controlar bastante. Porque, como eu falei pra vocês, às vezes o nosso psíquico, ele vai... Às vezes não, ele vai afetar na parte física, né? E não somente, né, nessa parte de tristeza, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu, aos meus 18 anos, estava fazendo faculdade e trabalhava, fazia estágio e também trabalhava na universidade nos outros contraperíodos. Então, eu estudava à noite,
eu trabalhava das 6 até 1 hora da tarde, e 1 hora da tarde eu ia para a faculdade porque eu participava de projeto de pesquisa. Então a gente já vê que é uma correria louca, né? Conseguia fazer isso porque na época eu não namorava, não tinha filho, não tinha casa, passarinho para dar água, né? Hoje eu tenho 3 cachorros, uma filha, um gato, tem 30 peixes aqui no aquário, né? Então a gente vai tendo outras dificuldades, né? Mas se eu tinha 18 anos eu conseguia fazer esses 3 turnos aí. Só que aí eu trabalhava no meu serviço que eu entrava às 6 e saía 1 hora da tarde. Era lá na SOMED, eu não sei se vocês conhecem, ali próximo à Santa Casa. Onde é uma clínica que trabalhava com vários médicos e a gente recebia ali também várias pessoas que chegavam passando mal, não somente com consultas eletivas, mas também com consultas de urgência. Só que eu comecei a passar mal junto com os pacientes. Por quê? Os médicos eles não queriam atender mais que 12 pacientes. Então, se tinha, por exemplo, 8 marcados, chegasse 6 passando mal, eles não atendiam 2. E eu ficava no meio do chumbo trocado, né? Então, o paciente chegava passando mal, geralmente ele não brigava tanto, mas a pessoa que estava acompanhando ela. E a pessoa me xingava, porque era eu que estava ali em contato com ela. E ela queria por tudo ser consultada. E eu ia conversar com o médico me xingava porque não era para eu tentar passar nenhum paciente a mais. E eu chegava, falava pro paciente que o médico não queria atender, o paciente xingava quem de novo? Eu. E isso começou a me despertar, sei lá, uma tristeza. Toda vez que eu chegava ali para trabalhar, começava a me dar aquela tristeza, vai acontecer tudo de novo, e começou a aumentar aquele medo na minha cabeça. Consequentemente, aí, fiquei 3 meses assim. Quando eu vi, eu tinha emagrecido 5 quilos em um mês, né? Então, isso afetou a minha parte física, né? Essa preocupação que eu estava tendo de forma exagerada, isso aos meus 18 anos. E eu fui fazer exames, eu tinha adquirido gastrite nervosa, né? Então, todos esses neurotransmissores aí, a falta deles, né, e esses impulsos nervosos, eles acabaram interferindo, então, na liberação de suco gástrico no meu estômago e me deu uma pangastrite, ou seja, eu tava parecia que tinha furado todo o meu estômago por dentro quando fez a endoscopia. E o médico falou para mim, ou você controla o seu sistema nervoso, ou vai te dar uma úlcera, você vai morrer com um câncer no estômago, né? Então, a gente vai vendo que de uma pessoa para outra, logicamente, né, que daí eu fiz todo um tratamento, tomei medicações, só que aí eu comecei a controlar mais a minha mente. Só que esse controlar a mente não é tão fácil, né? Consequentemente, eu arrumei outro serviço e saí de lá, né? Então, às vezes o que vai aparecendo pra gente aí no nosso cotidiano vai fazendo com que diminua essa quantidade de neurotransmissores aí na nossa vida. Então, por exemplo, a pandemia, eu estou sentindo que eu estou meio descontrolado aí com a minha parte de ansiedade durante esse 1 ano aí. O ano passado, não sei se eu falei pra vocês, né? Eu fiquei em casa de março até setembro. Só saía para ir no mercado e não recebia ninguém em casa. E isso foi provocando assim uma neura, né? Tanto em mim quanto na minha esposa. E aí, consequentemente, a gente passava isso para nossa filha. E a gente via que ela estava roendo tudo os dedos, né? Tal. Então, a gente vai passando isso, né? Então, o que está à nossa volta vai interferindo nos nossos neurotransmissores. E aí cabe a gente tentar decifrar o que está provocando essa tristeza ou felicidade na gente, né? E aí, consequentemente, a partir da hora que a gente entende o que está provocando essa tristeza ou felicidade, né, esses sintomas, aí a partir daí a gente tenta controlar ou não. Então, que não é fácil nem um pouquinho, né? Mas a gente tenta. Hoje, graças a Deus, com 32 anos, eu já não tenho mais a gastrite que eu tinha aos 18 anos, por conseguir controlar mais a minha parte psíquica, né? Então, isso vai me passar raiva, eu sei que eu não posso passar raiva. Sofri muito lógico, junto com a gastrite veio o refluxo, dormia sentado na cama, por causa do refluxo o tempo inteiro, retornando.
me dava, aí depois terminei a faculdade, comecei a dar aula, e aí eu ficava a noite inteira com refluxo, acabava com a minha garganta, chegava durante o dia e ia dar aula. Vivia com a garganta inflamada, né? Então a gente tem que ir vendo o que vai acontecendo e para a gente tentar, de uma certa forma, aí, controlar o nosso psicológico, tá? Então, quando vocês se formarem aí, né, em psicólogos, aí vocês me dão consulta grátis. Lembra do professor? Fala, vou ver se o professor quer uma consulta psicológica grátis. Tá, mas é isso, tá? Acho que chegou a responder a sua pergunta, Beatriz. A minha pergunta era mais pro lado físico mesmo, professor. Se tinha, por exemplo, a produção exacerbada de um neurotransmissor pode inibir a produção de outro neurotransmissor, ou se algum hormônio inibe ou estimula mais ainda a produção, e aí acaba que, por exemplo, a pessoa fica ansiosa demais, no estado... aí esqueci o nome. Sim. Agora, ativo demais, ou no caso da depressão. Sim, e aí lógico que também tem a parte física que pode interferir também. Por exemplo, não sei se vocês já viram, a gente vai trabalhar, como eu falei pra vocês, quando a gente for trabalhar a parte dos hormônios, né? Não sei se, por exemplo, vocês já viram pessoas com hipotireoidismo ou hipertireoidismo, né? Isso aí ele vai acarretar também em um problema, né, que é hormonal, ele vai interferir na liberação de neurotransmissores também. Tá? Então, é vice-versa, né? Tanto a parte... a Beatriz... você mesmo. Não, é outra Beatriz. Você... é porque apareceu só escrito. Então, ela vai afetar de uma certa forma, que vai diminuir se for o hipotireoidismo, né? Vai diminuir a quantidade de hormônio, que consequentemente vai afetar os neurotransmissores também, tá? Mas é assim, como a gente até viu no vídeo, né? É algo que a gente entende, mas não é tão bem explicado assim, né? De uma certa forma, a junção desses dois. Não sei se você viu lá no vídeo o rapaz falando que entende-se como que é e o que eu acho engraçado, né? Engraçado assim não, o que eu gosto dessa parte da ciência. Porque a gente vai explicando, chega uma parte que parece que não tem explicação, não é? Quando a gente passa para a parte de ciência, né? Como eu falo para vocês, né? Por que o sódio e o potássio fica passando naquela proteína gastando ATP, né? E se a gente for pensar, vai nada química, né? Porque um átomo ele tem mais afinidade com o outro, né? Os elétrons eles têm mais facilidade de pular, né? Então, de se excitar de uma camada valente para outra. Mas aí a gente fica pensando, por que isso ocorre, né? Por que isso vai passando de geração em geração e a mesma coisa que ocorre em mim vai ocorrer nos meus filhos, vai ocorrer nos meus netos, e ocorreu na minha mãe, nos meus pais, nos meus avós. E olha o tanto de moléculas juntas que vão formando, então, por exemplo, todas as funções do nosso corpo, né? Então a gente vai chegando a um certo ponto que a gente nem tem explicação, né? Por que tudo isso ocorre? E aí entra no nosso sentido da vida, né? Qual que é o sentido da vida, né? Então a gente vai chegando em explicações que a gente nem sabe mais o que falar. E aí não sei se eu assisti uma vez um episódio, eu não lembro mais, acho que era aquele Tal Pai, Tal Filha, e a menininha falou, e eu nunca esqueci da fala dela, ela falou bem assim, ela foi pro psicólogo, aí ela sentou lá na cadeira, e o psicólogo estava falando para ela sobre felicidade e tristeza. E aí ela pegou e começou a falar, ela falou bem assim que a gente fica feliz, a gente não é feliz. E a gente fica triste, a gente não é triste. Porque mesmo uma pessoa que é muito tempo triste, ela vai ter algum tempo da vida dela que ela vai ser feliz. E ao mesmo tempo, uma pessoa que ela é feliz, ela vai chegar a um certo tempo que essa felicidade ela vai cessar, né? E aí ela tava falando, aí ela falou pro psicólogo, a partir disso, e ela era uma criança, né? A partir disso, eu fico pensando, se eu estou feliz agora, eu vou estar triste daqui a pouco, então eu já posso ficar triste agora. Ou se eu estou triste agora, eu estarei feliz daqui a pouco, né? Então, eu não posso estar feliz por estar feliz. Aí, de repente, mudou, né? O psicólogo bugou a cabeça dele, ele sentou no lugar da menina e mandou a menina conversar com ele, né? Então, a gente vive
essa montanha russa aí de felicidade e tristeza através desses picos de neurotransmissores e diminuição, tá? E aí, consequentemente, isso aí vai ser pelo que está ao nosso redor. Tá? Se tiver mais alguma pergunta? Não? Professor, Oi. é o Rafael. Oi, Rafael. Eu sempre tive essa dúvida, se, tipo, o que vem primeiro? Se é a passagem do neurotransmissor e aí depois que ele passa a gente fica triste, ou a gente pensa primeiro, ou, tipo, é uma coisa... passa primeiro o neurotransmissor ou vem primeiro a sensação? Porque às vezes parece que você começa a ficar triste, você vai perceber que você está começando a ficar triste, aí que você fica triste. Isso. Dá um entendimento assim, aí você fica... E tem hora que você não tá, você tá normal. Aí você fica triste do nada. Aí você nem vê chegando. Aí parece que é o neurotransmissor que veio antes. E aí quem vem primeiro? Então, primeiro vem o impulso nervoso, né? Então vai ter algo que vai dar o start, é o impulso nervoso, que é o elétrico. E é a partir do elétrico que vem o neurotransmissor. E aí, por exemplo, quando a pessoa está, por exemplo, ficando triste, aí a diminuição dos neurotransmissores, tá? Então, consequentemente, né, aí esses neurotransmissores vai estar acarretado em tudo aquilo citológico que a gente falou, né? Então, o núcleo vai produzir menos proteínas e, consequentemente, aí essas proteínas vão se transformar, né, nesses neurotransmissores lá no complexo de Golgi. Né? Então, tudo isso aí vai ser diminuído conforme vai fazendo a diminuição dos neurotransmissores e as sinapses elas vão acontecendo, né, mas com menos neurotransmissores. Né? E aí vai ter uns neurotransmissores de uma especificidade e vai ter de outras, né? E aí é o que vai ocorrendo, então, a tristeza ou a felicidade. Tá? Não sei se ficou clara a resposta, né? Mas tudo vai precisar de um impulso nervoso. Esse impulso elétrico vai ser, por exemplo, tomei um susto, né? Aí esse susto vai provocar um impulso elétrico, consequentemente vai liberar a quantidade de neurotransmissores que vai fazer esse pico, onde a gente ficou feliz ou triste, né? Diminuiu, aí a gente vai passar essa fase de susto, por exemplo. Mas vai diminuindo então a quantidade de neurotransmissores. Tá? E tem consequentemente também aí, né, por exemplo, alguns neurotransmissores que liberados a mais deixa a pessoa muito elétrica, né, e consequentemente o pico de neurotransmissores pode levar, por exemplo, a raiva também, né, e aí chega a um ponto que a gente, como eu falei para vocês, não tem explicação. Não sei se vocês viram, semana passada, uma mãe pegou a cabeça do filho, acho que de 3, 4 anos, deu um surto nela, ela bateu a cabeça do guri na parede da cozinha até matar o menino. Não sei se vocês viram isso. E, eu acho que eu tô vendo até as coisas demais, que aí vai me deixando mais preocupado ainda, né? Que eu falei, a pandemia tá deixando o pessoal louco. Né? Às vezes vocês estão vendo eu com um sorriso no rosto aqui, mas realmente eu fico preocupado. E aí eu tava vendo isso e eu falei, gente, daqui a pouco a gente tá vivendo os filmes de terror mesmo, né? De pessoas virando zumbi, essas coisas assim, porque chega um vírus, tá matando as pessoas. De repente passa a pessoa entrar num processo psíquico que de uma hora para outra ela matar o filho, bater na cabeça na parede, né? E então a gente vai vendo aí que o pico às vezes, de algum neurotransmissor pode levar a pessoa a uma loucura, uma raiva instantânea. E quando a polícia chegou, né? Inclusive estava a avó da criança e a irmã mais velha na sala, escutou os barulhos e achou que era no apartamento do vizinho, né? E quando a polícia chegou, onde passou esse pico, né, de neurotransmissores nela, quando a polícia chegou, ela estava deitada de forma fetal no chuveiro, o chuveiro ligado em cima dela, e ela perdeu totalmente o controle do que fazer. Ela deitou ali de forma neural quando ela veio em si, né? E a polícia retirou ela dela, estava pelada, tudo, e ela estava sem ter o que fazer. Não. O entendimento é o que bateu o arrependimento naquela hora, né? Quando passou-se esse pico de raiva dela. Tá? Então,
é bastante complicada aí essa parte de neurotransmissores. Aí, por exemplo, teria que fazer um estudo nessa mulher para saber qual que foi o neurotransmissor que fez esse pico nela, né? Então nem tem como eu falar para vocês aqui qual que é. Mas foi algo que aconteceu e vocês viram lá, por exemplo, eu não vou falar muito de doenças relacionadas, porque vai ser uma das nossas atividades mais para frente que eu vou passar para vocês, tá? Doenças relacionadas, então, ao nosso sistema nervoso. E aí vocês viram lá, esqueci a doença que o rapaz falou, é esquizofrenia, né? Então, a gente vê lá que a dopamina está ligada à esquizofrenia. E aí esses picos aí de dopamina levam a pessoa a ter surtos, né? E ver as coisas que não existem, né? Inclusive, uma vez eu vejo muita reportagem, eu vi uma reportagem de um cara que ele estava controlado já, mas ele falou que ele já chegou um dia pegar uma bola que tinha na frente da prefeitura, que era de concreto, ele conseguiu quebrar essa bola e sair. Acho que é bem parecido, deve ser com a bola que tem aqui na frente da nossa prefeitura de Rondonópolis. Ele conseguiu quebrar a bola e sair rolando isso no meio do asfalto. E o pessoal não sabia o que fazia, né? Mas pelos picos aí que ele deu de esquizofrenia e tá ligado a esses neurotransmissores. Tá? Posso dar continuidade? Tá, então aqui as sinapses elétricas, as células são unidas por junções comunicantes, possibilitando a passagem de íons para fazer essa conexão elétrica. Aqui a gente vê então a membrana plasmática, que é essa bicamada de fosfolipídios, aonde vai então diminuindo a bainha de mielina, vai vindo então para os nódulos. Putz, esqueci o nome do. Alguém lembra? De Revier. Os nódulos de Revier, que está aqui no axônio, e aí é onde vai ter então esses poros que vai fazer então essa passagem elétrica aqui através dos íons de sódio e potássio. Tá? Aí aqui a gente vê então as sinapses que ocorrem de forma elétrica e as sinapses que ocorrem de forma química, e a gente vê que a elétrica ela está mais próxima e a que é de forma química ela está mais distante. As sinapses elétricas ela tem continuidade citoplasmática, enquanto que a química não tem. Os componentes estruturais, então aqui vai ter os canais iônicos, que vai fazer a passagem então do sódio, potássio e também dos elétrons, e aqui não vai ter então, né, vai ser passado essas vesículas de um axônio para o outro dendrito. A direção da transmissão elétrica ela pode ser bidirecional, enquanto que a química ela é unidirecional, ela não retorna, e a elétrica retorna. A duração da transmissão, a elétrica é rápida, e a sinapse química ela é mais lenta, porque a gente vê que os neurotransmissores têm que fazer toda essa passagem, né? E inclusive o DNA, que vocês estudaram então em bases biológicas 1, né? O DNA ele está ligado a isso, porque a gente vê que hereditariamente uma pessoa ela pode ser mais propensa, por exemplo, a ter uma esquizofrenia ou não, tá? Então, de forma genética, lá o DNA ele também vai interferir nisso. Retardo sináptico. Então, é ausente aqui esse retardo, e aqui ele vai ter um retardo aí de 1 a 5 metros por segundo. Aí. E o tipo de transmissão, excitatória ou inibitória, e aqui também vai ser o mesmo. E os componentes pré e pós-sinápticos aqui serão iguais, e nesse caso aqui vão ser diferentes, né? Aqui vai ser iguais porque eles podem ser bidirecionais, e aqui eles serão diferentes porque ele é unidirecional. Aqui agora a gente vai parar um pouquinho de falar sobre neurônios e sobre sinapse, e vai ver que além dos neurônios a gente tem outras células nervosas que estarão ligadas aos neurônios, mas elas vão fazer outros processos além da sinapse. Tá? Então, a gente tem as células da glia,
que a gente até viu lá nos slides anteriores, que eu falei, ó, aqui é as células da glia que vai estar ligada aos neurônios, tá? Então, a cada 10 células da glia vai existir um neurônio. Então, é sempre na proporção de 10 para 1. Essas células da glia é como se fosse, então, um tecido conjuntivo ali que vai segurar esses neurônios em ordem para acontecer a sinapse. O sistema nervoso central, então essas células da glia do sistema nervoso central, eles vão estar divididos tanto em astrócitos, oligodendrócitos, micróglia e células epidermárias. E no sistema nervoso periférico, elas vão estar relacionadas às células de Schwann e às células satélites. Não propagam potencial de ação, ou seja, não vai ocorrer sinapse, fornece sustentação metabólica e mecânica e proteção aos neurônios. Agora a gente vai ver cada um desse aí, vai ser um pouquinho mais rápido agora para a gente encerrar a aula. Tá? Os astrócitos vai ser a maioria das células da glia, deixa eu tomar água. Vai ser a maioria das células da glia. Então, presença de numerosos filamentos gliais, que vai ser uma proteína ácida fibrilar glial, que vai ser produzida também dentro delas. Vai ter um formato mais estrelado, constituem cerca de 20 a 50% do volume da maioria das áreas encefálicas. Então, nem toda a nossa área encefálica ela vai ser de neurônio. Então, vai ter as outras células. A gente vê aqui 20 a 50% do volume vai ser com as células de astrócitos. Processos primários a partir do soma se dividem gradualmente em processos mais finos, até chegar nas funções aqui que vão sustentar os neurônios. Pés vasculares terminais, que vão ter dilatações das extremidades dos processos dos astrócitos, que vai ser chamados de vasos, e glia limitante. Tá? Tem aqui a continuação aqui dos astrócitos. Então, os astrócitos eles podem ser divididos em protoplasmáticos e fibrosos. Os protoplasmáticos, esses aqui, eles vão participar da substância cinzenta do sistema nervoso central. Estou passando mais rápido porque a gente já falou sobre isso aqui nos slides anteriores, lá das outras aulas. Tá? Então, elas serão células mais estreladas, conforme a gente vê aqui. Prolongamentos deles serão mais curtos e mais ramificados, e um núcleo bastante grande aqui dentro. A gente vê que o núcleo dele ele toma quase todo o corpo celular. E os fibrosos serão também farão parte agora da substância branca do sistema nervoso central, vão ter prolongamentos longos e menos ramificados. Aqui a gente vê então que os astrócitos eles também vão fazer essa ligação tanto com o neurônio, a gente vê eles ligando aqui também aos vasos sanguíneos, e a gente sabe que nosso cérebro também ele é bem vascularizado, e eles vão fazendo essa comunicação entre as células do sistema tanto nervoso central quanto periférico. As células da glia. Os astrócitos, então, eles vão participar do metabolismo dos neurônios, aí eles vão participar, então, do transporte ativo e passivo aqui, porque eles capturam potássio, e aí eles vão capturar também aqui, 2 neurotransmissores. Então, eles não farão a sinapse, porém, eles vão estar ali auxiliando na sinapse. Vão ter um alto metabolismo energético, porque para capturar também o potássio, eles vão precisar de ATP. Vão auxiliar na barreira hematoencefálica, né, que é nessa parte do sangue. Então, eles que vão ligar aqui os neurônios com a parte capilar, com o sistema sanguíneo, e vão formar o sistema cicatricial, ou seja, né, quando a gente, por exemplo, uma pessoa bateu a cabeça, teve algum processo ali de derramamento de sangue, né, no cérebro, eles vão participar então da parte de cicatrização do cérebro. E os astrócitos, eles também vão fazer essa parte de tamponamento espacial aí, porque eles vão capturar os potássios e aí eles vão deixar o potássio ao redor aqui disponibilizado então quando for ocorrer
as sinapses. Aqui é uma parte que eu retirei do livro. Então, os astrócitos estão presentes no sistema nervoso central, são células ramificadas com processos citoplasmáticos que terminam em expansões chamadas de pés terminais. Os pés terminais cobrem os neurônios, dendritos e corpos celulares. A superfície interna da pia mater e todos os vasos sanguíneos do sistema nervoso central. No 3 aqui, ó, a união dos pés terminais que revestem a pia mater forma coletivamente a glia limitante, que vai ser uma membrana glial que vai limitar então a parte do cérebro. Vocês lembram aqui, né, da pia mater lá dos primeiros slides, né? Vai ser as membranas que vai recobrir cérebro antes de chegar no crânio, né? Essa barreira hematocefálica aqui, então o 4 e o 5 aqui ainda desses astrócitos, né? A lâmina basal dos endotélios capilares e a terminação dos pés perivasculares dos astrócitos. Então eles vão estar ligados aí na junção tanto do neurônio, a gente vê o neurônio aqui, a gente vê então o astrócito aqui sendo representado, né? Aqui a gente vê eles ligando então com a parte sanguínea e também ligando aqui a pia mater, tá? Então eles conseguem fazer essa ligação aqui tanto da pia mater com a parte vascular com os neurônios. Então é isso que está falando aqui nessas junções aí que os astrócitos fazem. Os oligodendrócitos são produtores de mielina dos axônios e são os mielinizadores do sistema nervoso central. Ou seja, essa bainha de mielina aqui, que vai revestir o axônio, ele vai ser uma projeção citoplasmática dos oligodendrócitos. Então, diferem das células de Schwann pelo fato de minimizarem vários axônios. Tá? Então, eles vão vir projeção e vão enrolar os axônios dos neurônios. Os menores, eles são menores que os astrócitos, menos prolongamentos e escassas ramificações. Nossa, eu acho que já está quase terminando a aula, né? Não estou conseguindo falar nem ramificações, mas eles vão ter escassas ramificações. Citoplasma vai ser mais denso, com núcleo menor. Retículo endoplasmático granular abundante, que vai ser o retículo endoplasmático rugoso, que vai ter muitos ribossomos, mitocôndrias e complexo de Golgi também bem desenvolvido para fazer toda essa prolongação aqui do citoplasmática para enrolar então os axônios e evitar com que eles percam os impulsos nervosos. A micróglia estão espalhadas por todo o sistema nervoso central, vão ser células pequenas e escuras. Citoplasma, ele vai ser mais escasso porque elas são menores e o núcleo é maior. Elas serão de forma triangular e prolongamentos irregulares e curtos, funcionam como os fagócitos. Esses aqui que vão fazer a fagocitose, caso entre algum corpo estranho, né, próximo ao sistema nervoso. Então, eles que vão fazer aqui no sistema nervoso essa parte de fagocitose. Elas vão originar-se, então, na medula óssea. Estão ligadas, então, ao mesoderma, que vocês já estudaram embriologia? Não? Assim, ó. Conforme a gente tem os animais mais simples, eles são formados por dois tipos de celulares que lá no início vão vão fazer toda a diferenciação para as células do corpo. Então aí a gente tem os animais que são
diblásticos, ou seja, eles vão ter só duas camadas celulares que vão dar origem, que é o endoderma e o ectoderma. E os animais que são mais complexos, eles vão ter o mesoderma para formar a maioria dos nossos órgãos, tá? Por que aqui ele está destacando o mesoderma? Porque o nosso sistema nervoso, ele é uma projeção do ectoderma. O ectoderma, ele produz tanto a nossa parte mais externa, a epiderme, quanto o nosso sistema nervoso. E aí ele está destacando aqui que essa célula ele não é proveniente do ectoderma, e sim do mesoderma. E elas migram do mesoderma para o sistema nervoso, tá? Então essa que é a diferenciação. Então a gente vai ter lá no início da nossa formação, enquanto embrião, vai ter um tipo celular que vai dar origem. Então o endoderma vai ser mais para a parte gástrica e interna. Vai ter o ectoderma, que vai ser a parte mais externa e neural. E vai ter o mesoderma, que vai dar origem à maioria dos nossos órgãos e também aos nossos tecidos musculares também. A micróglia, elas vão ser então o macrófago aí, que vai fazer toda essa remoção de células mortas e também de agentes virais, bactérias que chegarem. As células ependimárias são células epiteliais colunares que vão revestir então os ventrículos do cérebro e o canal central da medula espinhal. Então são essas células mais aqui cuboides, né, que vão preencher. Em alguns locais elas são ciliadas, que vão facilitar a movimentação do líquido céfalo-raquidiano, que vai jogar isso lá para o sistema nervoso central aqui na nossa coluna. Agora, as células de Schwann, elas são localizadas, olha a diferenciação, né? Aqui a gente viu os oligodendrócitos, que são responsáveis então por formar a bainha de mielina no sistema nervoso central, e as células de Schwann, elas vão formar a mesma coisa, vai formar as bainhas de mielina, porém vai ser as bainhas de mielina no sistema nervoso periférico, que a gente viu lá, que é formado os nervos que a gente viu na aula passada, tá? Então elas vai seguir aquele mesmo aspecto e elas vão se enrolar em torno do axônio, formando então as bainhas de mielina. Aqui é só para ter essa especificação. Então essas projeções citoplasmáticas, elas vão envolvendo, então formando, se enrolando, né, várias vezes ao redor do axônio. Aqui no sistema nervoso central, então, são os oligodendrócitos, e aqui são as células de Schwann, tá? Depois vocês leem isso aqui, que é o que a gente veio falando até agora aí das células de Schwann, tá? Então vocês podem ler isso aí depois. Aí só para a gente encerrar aqui então, né? No nosso sistema nervoso central a gente vai ter a substância cinzenta e formada pelos corpos celulares dos neurônios e as células da glia, que vai ser todas essas que eu falei agora. E a substância branca, que é composta pelos axônios, mais células da glia também. E a coloração deve-se à presença, então, da mielina, que é ou no sistema nervoso central, provocado qual que é do sistema nervoso central? Os oligodendrócitos, né? E se for no periférico, ele vai dar essa coloração devido então ao outro, que é os células de Schwann, tá? Então tem essa diferenciação, e ela que vai dar essa coloração de aspecto cinza e branco no nosso sistema nervoso, tá? Alguma pergunta? Hoje a gente fez até 2 horas de aula, né? Eu achei que ia ser até mais rápido, mas como eu falei, eu acho muito interessante esse assunto e às vezes eu falo demais. Eu.
Eu fiquei um pouco em dúvida na questão da despolarização dos neurônios. Eu Quem? acho É que era assim que se o pronunciava. Everton, né?